A história se inicia com o Prota entrando no castelo do Rei Demônio. O Rei Demônio então fala que para um humano chegar até ali, ele não é tão ruim assim, mas esse será logo o seu fim. Então ordena que os outros demônios ataquem o Prota. Com os demônios correndo em direção ao protagonista, ele invoca duas armas e sai matando os demônios um por um. Depois de ter visto seu exército ser aniquilado, o Rei Demônio se levanta, pega sua foice e lança um ataque em direção ao Prota. O MC então desvia do ataque por muito pouco. O ataque era tão forte que destruiu uma grande parte do castelo atrás do Prota. Enquanto o protagonista estava distraído, olhando o estrago que o ataque fez, Oi, meu chapa. o rei aparece na sua frente e o ataca com sua foice. O Prota se defende por pouco com suas armas e logo em seguida o Rei Demônio lança outro ataque. O Prota desvia e atira no Rei Demônio, porém não faz efeito por causa de uma barreira que tem em volta do Rei Demônio. O rei então fala que é muito engraçado o Prota usar um ataque daquele nível. O Rei Demônio continua a atacar o Prota sem parar e o Prota percebe que a barreira do Rei Demônio está percebendo seus ataques e fica se perguntando se realmente os rumores estavam certos sobre a preda na testa do Rei Demônio. Se é realmente o único lugar que ele sofre dano. Então nesse caso, o que ele precisa fazer é atravessar essa barreira e destruir a Pedra Negra e continua a disparar contra o Rei Demônio. O rei fala que isso é inútil e que irá mostrar a diferença entre seus poderes. E faz várias bolas de energia e ataca o Prota. Os ataques são rápidos e mal dá tempo de desviar. E um ataque acaba acertando o protagonista e ele deixa suas armas caírem no chão. O rei fala que não importa o que o Prota faça, os ataques de o pirralho nunca irão o atingir. O Prota fala, é mesmo? Então para ver se isso realmente é verdade, ele invoca uma outra arma, mas agora uma sniper, prepara um ataque e atira em direção pro Rei Demônio e trinca a barreira do Rei Demônio bem no meio da terra. O rei se enfurece e fala, seu maldito pirralho, você morrerá por minhas mãos. Uma aura negra sai do Rei Demônio e vai até o Prota e começa o engolir. O protagonista fala que se isso continuar, ele vai acabar sendo engolido. Então, e se ele não pode sair dessa, é melhor destruir o Rei Demônio antes que o rei o destrua. E começa a atirar sem parar no Rei Demônio. Depois coloca dois feitiços na sua arma e lança vários disparos que acabam trincando mais ainda a barreira do rei. O Rei Demônio fala que vai acabar logo com isso. E o Prota fala, sim, vamos logo acabar com isso. E lança um ataque. Julgamento do Crepúsculo. E destrói a barreira e acerta em cheio a pedra na testa do Rei Demônio. O rei então grita e fala, e como alguém como você ousa? Enquanto o Rei Demônio dá seu chilique, o Prota pega uma pistola sua que estava no chão e pula no ar em cima do Rei Demônio e fala, Rei Demônio, você sabe quanto tempo de jogo eu tenho no mundo 2.0? O Prota fala, e depois de me divertir tanto, está na hora de dar um fim. E atira na cabeça do Rei Demônio e o mata. E aparece uma mensagem, jogo concluído. E se toda essa batalha era apenas o Prota jogando. O Prota agora numa tela de computador fala, atirador mágico do mundo 2 versão 2.0. Isso foi bem divertido. E pensar que habilidades mágicas seriam tão legais assim. E fala que dessa vez o personagem que ele vai escolher na versão 3.0 vai ser o Mago. Porém ele fala que o personagem Mago normal seria muito chato, não? Agora ele vai fazer um Mago especial, através do sistema do Karma do mundo. Ele fala que esse sistema é um em que você recebe penalidades em troca de benefícios por causa dos riscos que tem. A maioria das pessoas não usa, mas com essas características de penalidade ele pode ganhar atributos adicionais. Então ele coloca várias penalidades no meu personagem, como marionete, insônia, vício em mana, dor de cabeça crônica, talento de drenagem de vida. E se ele adicionar todos os atributos relacionados à magia ao máximo, assim ele consegue fazer um mago supremo. E fala que isso vai ser interessante. Ele percebe que por conta disso o personagem vai ser bem doente e talvez ele exagerou nas penalidades. Mas não deve importar tanto. É apenas um personagem dentro de um jogo mesmo. Depois tem uma voz falando, ei, acorda, Leroy. Capítulo 2. O capítulo começa com o Prota lembrando da sua última memória antes de ir para outro mundo. Foi uma tela de carregamento do jogo. Quando a tela carregou, uma luz negra começou a sair do monitor. O Prota então perdeu a consciência por conta da pressão e foi sugado para dentro. Enquanto ele está pensando, um homem barbudo grita, acorda, Lenut! Enquanto agarra o corpo que o Prota possui, que se chama Lenut, e dá um soco no Lenut. O Prota então pensa, é tão patético quando deveria ser. Eu me tornei o personagem que eu criei. O barbudo começa a reclamar, seu filho tá na hora de trabalhar ainda se você tá dormindo. Você precisa apanhar para voltar a ser, Lenut. Ele sai e fala para o Prota andar logo e levar as peças para a sala de reunião. Quando o barbudo sai, os funcionários começam a zoar o Prota. Falar que como um merda, igual ele conseguiu dormir até o supervisor chegar. Aí o careca fala, deixa ele vai morrer logo de qualquer forma. E quando os figurantes estão zoando o Prota, aparece o barbudo e manda eles andarem logo. Então todos os funcionários vão logo correndo e pedindo desculpa. Na porta do barbudo para um funcionário chamado Van e pergunta se o Van fez o pedido da víbora. O Van fala que sim e irá trazer assim que chegar. E o Prota fica pensando que o nome Lenut é o personagem que ele criou para se divertir no jogo e que não pode acreditar que ele ficou preso nesse corpo.
3 dias se passaram desde que o Prota parou nesse lugar, que parece algum tipo de fábrica. Ele ainda não sabe muito, mas já se acostumou com a rotina. Ele acorda antes do sol nascer e trabalha quase desmaiado de exaustão. E antes de dormir, recebe um pote de arroz, que parece mais restos do que comida de verdade. E mesmo que ele tente falar com os outros, eles apenas o ignoram. Parte disso é porque eles estão trabalhando sob supervisão do chefe. Mas acima disso, é porque eles veem o Prota como um homem morto. Então nos pensamentos, o Prota fala que eles não estão errados, já que um corpo assim, ele não vai viver mais que alguns dias. Enquanto o Prota está descansando no chão, aparece o Barbudo novamente e fala: Ei, você aí, o que tá fazendo? Você de novo, Lenur? Seu merdinha, levanta logo. Interrompendo o Barbudo, o Prota começa a tossir sem parar. O Barbudo fala com o Van que parece que o Prota vai morrer logo, e é bem desagradável de ver. Pega ele e coloca em algum canto. O Prota pensa que nessa situação extrema, um tipo que foi capaz de manter a sanidade deve ser pela força de vontade que ele colocou no personagem. O Barbudo dá uma ajoelhada no Prota e fala para ele andar logo e sair dali, e que eles estão ocupados e não é para ficar no caminho. Então o Barbudo vai saindo de perto do Prota e conta o Shin, outro funcionário. E o Prota pensa que várias doenças e sintomas estão o matando. A única coisa boa é que, enquanto esse corpo tem diversas desvantagens, o talento de magia dele deve ser, e se ele conseguir liberar essa habilidade, ele poderá escapar desse lugar. E ele pensa se deve tentar sair. Porém, para escapar, ele precisa saber a estrutura do local. E no final, foi bom ninguém prestar atenção nele. E entra numa porta atrás dos funcionários. Dentro da porta, ele vê uma outra porta com uma luz e vai em direção a ela. Lá dentro, ele vê 2 funcionários dando uma tragada de um cigarro, enquanto xingam e falam mal dos seus subordinados. O de cabelo laranja então fala: enfim, é difícil saber se vamos conseguir fazer entregar para a União depois de amanhã. E o Dissi fala: não é o que os membros da União vão fazer com nossos produtos para estar nos apreciando tanto. E o Vermelho fala: ué, não sabia? A União pega nossos produtos e vende para o Mago Negro. E o Prota pensa: Mago Negro? Então magia realmente existe nesse mundo. Se eu pudesse usar magia, mas o que eu preciso fazer? O Cinza mostra um daqueles cigarros que ele estava usando e pergunta se o Vermelho sabe o que é isso. E o Vermelho fala que é um amplificador corporal chamado Víbora. É diferente do que eu tenho? O Cinza fala que sim, é o novo Víbora da CC. Mesmo sabendo dos efeitos colaterais, precisamos disso para manter os merdinhas na linha, não é mesmo? Mas o novo filtro desse reduz a toxicidade sob o fruto. Existe mana nele. E o Prota fica surpreso com o que o Cinza falou. E no exato momento, a mana dentro da víbora despertou o sentido do Prota, o terceiro olho. E o Prota desperta o seu outro eu, um sentido que ele não estava ciente da existência até agora, mas sempre esteve fluindo pelo mundo. Ele só não o reconhecia, o poder fundamental que cria o mundo. E o ímpeto que define a existência. A mana navega pelo ar, fluindo para o corpo com a respiração. Esse poder que é tanto familiar quanto estranho é a magia do mundo. À noite, enquanto todos estavam dormindo, o Prota está debaixo de seu cobertor, pensando que com essa quantidade de mana ele era conseguir escapar. E se lembra do que o de Cinza disse, que em 2 dias os membros da União vão aparecer, e nesse dia a segurança vai ficar fraca. E o Prota pensa se tem algum jeito de ele desviar a atenção e se mover sozinho. Então ele tem uma ideia: se ele usar um método similar à luz na superfície do seu corpo, funciona. Agora parece que o Prota está com febre, e ele pensa, se for esse tanto, vai parecer que ele está prestes a morrer, e irá conseguir ficar sozinho. Na mesma noite, o Van bate na porta do Barbudo e o entrega uma caixa. O Barbudo fala: bom trabalho, quer pegar um? E o Van fala que isso, não, está tudo bem. O Barbudo fala que isso, não seja assim. Aqui, pegue, estou te dando porque você sempre cumpre as tarefas. E o Van agradece. E o Barbudo fala que aquele cara que estava morrendo hoje mais cedo, parece que logo ele vai morrer. Então cuide disso. Se ele estiver aqui quando um membro da União chegar, não será bom para nós, certo? E o Van: sim, entendi. No outro dia de manhã, os funcionários percebem que um Prota irá morrer perto do jantar. E ficam falando que não quer ter que limpar isso e que não gosta de encostar em corpo morto. E fingindo estar dormindo e escutando tudo, o Prota pensa que o plano dele foi um sucesso. O Van aparece pedindo para sair do caminho e os outros funcionários pensam que o Van irá matar o Prota. Os funcionários falam que faz sentido, senão esse cara doente só vai trazer problemas para nós. E um funcionário chamando os outros para ir trabalhar e ver isso não vai fazer bem para ele. E o Prota fica pensando: que é isso? O que eles estão falando? Alguém vai me matar? Essa situação não era parte do meu plano. Merda. O Van vira o Prota e fala com o Prota para pegar um daqueles cigarros e explica para o Prota que aquilo se chama víbora e é um amplificador ativo que melhora temporariamente sua força física. É um bem barato, mas deve ser o suficiente para te ajudar no caminho que vai seguir. E depois que todos vão embora, o Prota tá dando uma tragada no cigarro, enquanto pensa: que vitalidade é essa que estou sentindo? E ele não consegue acreditar que um amplificador tem um efeito desses. E o Prota lembra que o Van faz tarefas
para o Barbudo e que agora o seu plano mudou. Capítulo 3. Porão da fábrica. Docas de carregamento. Tem umas figuras trabalhando e um velho falando que o número de produtos não condiz com o esperado. E as expectativas eram altas demais. E um homem ao seu lado fala: não, isso anda frio. O velho então fala: quem você acha que mantém essa fábrica funcionando? Estamos dando uma folga aos trabalhadores porque existe uma acusação do Comitê de Direitos Humanos. Não acha que chegou a hora de mostrar um pouco da sua sinceridade? E o outro homem pede desculpas. Um careca no fundo fala: esses merdias, quem eles acham que são? E do lado do careca aparece o Prota pedindo com licença. O cara pergunta o que foi. E o Prota responde que está indo fazer uma tarefa no escritório do Barbudo, mas está trancado. E se ele poderia abrir para ele a porta? E o outro fala: porra, você não consegue ver que estou ocupado agora? Qual é o problema? O Prota fala: é algo chamado víbora. O outro já fica bolado e fala sério, que irritante. E fala para o Prota o seguir. Enquanto eles estão andando ao escritório do Barbudo, o careca continua xingando: estou muito ocupado agora. E outra, porque alguém tá te pedindo para mover isso agora? É demais rápido, seu merda. E o careca não para. Porque alguém pediria para um fudido como você fazer essa tarefa? E quando o careca dá as costas para o Prota e vai abrir a porta, o Prota o ataca com raios em sua mão e agarra o pescoço do careca e o desmaia. E o Prota fica feliz por conseguir derrubar ele e pegar as chaves do careca. E percebe que entre as chaves tem uma chave de carro. E ele pensa: será onde que eles colocaram o víbora? Enquanto ele caça o víbora, ele pega uma arma, um casaco e, claro, encontra o víbora. E ele pensa: sabia que era algo incrível, faz você esquecer da exaustão e da dor. Enquanto o Prota está fumando o víbora, alguém faz barulho na porta e era o Barbudo. E ele fala: que cheiro é esse? É víbora? E daí ele abre a porta falando: estou muito ocupado, quem se atreve a descansar aqui? E para sua surpresa, quem estava lá era o careca desmaiado e as luzes apagadas. Enquanto ele está surpreso com aquilo, o Prota o ataca, mas ele desvia. E o Barbudo fala: magia? Quem é você? E o Prota pensa: merda, e agora eu não tenho mano suficiente para disparar outro raio. E quando o Barbudo percebe que é o Prota, ele logo vai para cima do protagonista. E então o Lenoute saca uma pistola e aponta para o Barbudo. E na hora o Barbudo já vira uma cadelinha assustada. Uma arma, espera! E o Prota ativa magia de silêncio na arma. E o Barbudo fala com medo: Lenoute, o que você vai fazer? Antes de tudo, acalme-se, ok? Vamos conversar. E ele pede desculpa ao Prota e fala que estava apenas obedecendo ordens. E fala: se o Prota deixar ele viver, ele nunca dará nada para ninguém. E o Prota pensa: isso é uma mentira e que não pode acreditar nele. Mas será que ele pode atirar em alguém? E alguém lá fora grita: Barbudo, você está aí? E o Barbudo implora para o Prota deixar ele ir. E fala que a porta ao lado leva para o estacionamento do subsolo. E o Lenoute pode sair por lá em silêncio antes que o cara de fora chegue. E o Prota pensa: merda, e agora? O que eu devo fazer? Nos fundos da fábrica, um carro vermelho para o guarda do portão. E o guarda fala: Mark, estamos muito ocupados agora. Onde você... E para a surpresa dele, quem estava no carro era o Prota. E aponta a arma para o guarda e fala para ele abrir o portão. E o guarda fala: está bem, eu vou abrir, só não atire. E fala que o Prota pode sair, que o portão está abrindo, e implora para o Prota poupar. E alguém fala na rádio: fecha! Fecha o portão! E esse alguém era o cara que estava do lado de fora da porta em que o Prota e o Barbudo estavam. E vimos que o Lenoute cancelou o CPF do Barbudo. E o cara continuou falando: vai logo, fecha o portão! E o guarda fala: parece que o walkie-talkie está quebrado. Todo tremendo e com nervoso. Peço desculpas. E o Prota fala com o guarda que se ele o deixar viver, mais tarde ele se tornará um problema. Então, sua elevada força mental, sua inteligência e racionalidade suprimiram sua culpa e medo e permite que ele mantenha sua sanidade. Inteligência que fica ainda maior em situações extremas. Esse é definitivamente o poder de um mago.